CC News. Seu resultado é nossa marca. O Momento Webull. Vamos mergulhar na terra do Tio Sam, na abertura do mercado à vista por lá, saber como Dow Jones, S&P e Nasdaq estão se comportando. A partir de agora, mais de 40 milhões de clientes encontrando um só lugar para acompanhar a abertura, as movimentações e as tendências que as principais ações americanas apresentam neste dia 22 de maio. Um dia bastante relevante. Afinal de contas, você tem a ata do Fed sendo divulgada na faixa das 3 da tarde. Você tem também o resultado de NVIDIA, aquele que vem sustentando os principais índices acionários, com especial peso para Nasdaq, claro, e também o S&P nos patamares atuais. Vamos com o Diego Kerber já saber de Dow Jones, de S&P, de Nasdaq e de NVIDIA também, Diego. Vamos com todos eles então, Léo. Começando com os índices acionários, o Dow Jones abre em queda de 0,17%, está cotado a 39.806 pontos. O S&P 500 tem uma queda menor de 0,08% aos 5.317 pontos, enquanto o índice Nasdaq avança 0,09%, se descolando um pouco dos outros índices, está agora em 16.847 pontos. Falando de NVIDIA agora, NVDA subindo 0,5% a $958,35. DXY, pessoal, vou compartilhar a tela aqui para vocês espiarem, acompanharem junto comigo. Olha, é um DXY em comparação com o início do programa, até mais calmo. A gente tem 0,12% de avanço, o dólar a nível global está ficando mais forte, com menos intensidade, 104,75 pontos. O VIX está avançando 1,5%, 12,02 pontos, yields de 2 anos. 4,87%, é uma alta de 4 pontos base, e os yields de 10 anos estão pedindo 3 pontos base a mais nos prêmios em 4,44%. É assim que nós estamos em relação à curva de juros americana. Portanto, juros um pouco mais salgados por lá, isso pouco mudou. A gente lembra que o nosso overview teve a repercussão do CPI no Reino Unido, que contratou uma curva de juros muito mais salgada lá entre os britânicos. Isso contaminou outras curvas de juros pela Europa e, em alguma medida, apesar da relação definitivamente não ser direta, também ajuda a explicar o estresse que a gente viu na curva americana. O mau humor, digamos, global em termos de curva de juros e apetite pelo risco. Porém, como o Diego mesmo colocou, isso não necessariamente está se traduzindo como um grande freio, contrapeso ao apetite pelo risco por ações. VIX, então, avançando 1,43%, diminuiu o ímpeto de alta, está praticamente rente à perda dos 12 pontos. O Marcelo Coutinho está de volta e traz pra gente o International Feeble de Dow Jones, S&P e Nasdaq. Alô, Coutinho! Fala, lindão. Vamos lá, vamos dar uma olhada como é que tá lá fora. Começando com o Nasdaq, tá? Então, recordar é viver, né? Eu deixei essas figuras que são antigas, para já mostrar que eu já estou fora desses momentos aqui de correção, né? Então, Nasdaq está cotado no 6842, então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 dias já que eu estou acima do meu limite para retomar o movimento de alta, ainda que incipiente, de qualquer forma confirmado. Faço a mesma coisa com S&P 500, o S&P 500 também já está aqui descolado da parte inferior, então também da mesma forma, ainda que incipiente, já descolado com cunho altista. Só Dow Jones que está um pouco mais pesado. Dow Jones você nota que segue ainda tocando na linha, estou na parte superior, ou seja, seria legal Dow Jones dar uma descoladinha também, aí eu fico efetivamente com os 3 índices americanos retomando o movimento altista, completamente descolado de Brasil. Então vamos aguardar, Nasdaq e S&P vai bem, obrigado. Dow Jones precisaria ir ali para a base dos 400, 404 pontos ali para a gente ficar redondo. 10h36. Vamos lá, Coutinho. Impossível que nós não destaquemos NVIDIA. NVIDIA é a grande atração pensando no cenário corporativo internacional e vai haver impacto nas bolsas americanas e, por tabela, nas bolsas mundiais, a depender do que os números revelarem. Na véspera do balanço, NVIDIA teve uma alta de 0,64%. A barra é alta para a Big Tech lá de Santa Clara, na Califórnia. As ações triplicaram o preço em 2023 e em 2024... cuja metade nem foi alcançada ainda, já há uma subida de 90%. Significa, produtor Serelepe, que se você tivesse colocado $1.000 em NVIDIA, lá no comecinho de 24, você já teria agora $1.900. $1.900. Rapaz, dá até uma dorzinha assim no
peito, né, de não ter entrado em NVIDIA. Mas vai entrar ali naquela hora, né? Não, já subiu 300%. Aí você fala assim, será que não vai ter uma correção? Impressionante a performance de NVIDIA. É uma espécie de garota propaganda de vitrine para a inteligência artificial. É esperado que a receita da companhia seja impulsionada pela crescente demanda dos negócios de data centers, como a gente vem repercutindo. Um resultado e guidance mais fortes vão ser fundamentais para justificar o rally dos mercados e do setor até agora. O mercado antecipou. Vamos falar de NVIDIA, vamos falar com Marcelo Coutinho, não sem antes atualizar de novo a situação deles com o Diego Kerber. Pois é, agora viraram pro negativo, tá, Léo? 0,72% de recuo para NVDA, NVIDIA a $946,75. Cara, olha só, NVIDIA tá como o Dow Jones, tá? Então eu ainda tô dentro daquele meu canal, dentro da minha congestão, eu ainda estou restrito. Então, o NVIDIA, ele vai subindo de forma muito lenta. Não dá para dizer ainda que já retomou, assim como traçando um paralelismo com os índices americanos. O número de NVIDIA é 96766, eu estou a 94565, então eu estou aí com $22 de diferença. Então, tem que aguardar. Sim, o cunho é altista, ok, tenho envelopes de alta, tenho figuras de fuga, tenho tudo para dar certo, mas ainda não deu certo. São 10h38. Vamos fazer o seguinte, temos que falar de XP. XP está caindo. É uma digestão sobre os números recém-divulgados pela companhia. Olha só, a gente chegou a pagar mais cedo, ainda no giro corporativo, na faixa das 9 da manhã. Eu vou retomar para você que eventualmente não acompanhou. Nós tivemos lucro líquido 1,03 bilhão de reais, é uma alta de 29%. EBITDA, R$1 bilhão,08 milhão de reais, é uma alta de 33% no ano a ano. E a receita líquida superou 29% a base anual a 4,05 bilhões. É um lucro líquido recorde para um primeiro trimestre. Nem por isso o mercado tem só razões para festejar. Tanto porque boa parte desse movimento parece ter sido antecipada, quanto porque o guidance é o que a gente pode projetar. O guidance é o tal do amanhã. Nesse sentido, os papéis estão sendo punidos. É isso, Diego Kerber? Exatamente, estão sendo punidos lá no mercado americano. As ações de XP estão, neste instante, numa queda de 9%, $19,50. Se você olhar a XP no semanal, ela dá um trade interessante, né? Primeiro, assim, olhando o gráfico, coloco no semanal para você poder enxergar expectativa inteira. Então, XP restrita $18,81, que é onde está a caminho de, com máxima de 26,17. Então, você tem aqui fundo, fundo, topo, topo, fundo, fundo, topo. E agora vem aqui e deu essa porrada para baixo. XP vai dar compra. Na verdade, a vantagem desse longo movimento é que você tem a possibilidade de pegar e aproveitar, por exemplo, o movimento de repique. Quando você joga esse cara para dentro do cenário, então aqui está o gap de hoje, tá? Esse aqui é o gap de hoje, cai 10%. Agora, chama uma operação interessante. Então, vale observar a XP nos próximos dias, para você ter eventual figura de desaceleração, cai menos, vira, sobe, ou formação de envelope de alta, ou alguma coisa, para dar compra em XP. E aí você compraria XP numa condição satisfatória, falando que você está pegando um suporte de longo prazo, a $18 com o upside de novo de 26. Logicamente, trade longo, não tem nada rapidinho, mas quem quer ter XP na carteira depois dessa porrada, 18,81 é um ponto a ser observado. Eventualmente aguarda, de novo, espera-se uma figura ou envelope de alta ou pivô de alta, e aí vai lá, compra XP nesse nível de valor, tá bem comprado. 10h41 é o seu momento Webull. Gustavo Vieira, bom dia, Léo. O Coutinho também enxerga que o S&P fez um topo duplo? S&P fez um topo duplo, vamos dar uma olhada lá, S&P 500, vou jogar no semanal, vamos ver o que ele enxerga. Não, eu não enxergo o topo duplo, olha só, eu enxergo essa arrancada, faz a primeira correção, ou que deve estar montando o primeiro topo, faz a segunda arrancada, só que ainda esse pedaço aqui não é topo.
Ou seja, para que isso aqui seja topo, eu tenho que ter candles baixistas fazendo efetivamente a mudança de direção. Então nota que do seu lado esquerdo eu tenho a alta e tenho a baixa. O que eu não tenho é do meu lado direito, eu tenho a alta e não tenho a correção ainda. Então eu não posso chamar essa segunda parte de topo. Eu teria que aguardar, a S&P teria que descer abaixo de 5.264, fazer ali uns candlezinhos baixistas, aí eu falo para você, ok, tem uma formação de topo duplo. Por enquanto não, por enquanto eu tenho uma montagem de sobe, corrige, sobe, pêndulo 2,6, ou seja, eliminando essa figura baixista, S&P engrenando uma nova alta. Nós temos 10h42, a galera tá bastante desnorteada com essa queda de XP, entendendo que com os resultados recordes é no mínimo irônica a queda. O Fernando Marques, logo mais na nossa cobertura aqui, é quem pode contribuir sob o ponto de vista do guidance e dos fundamentos a respeito de XP, tá bom, pessoal? Daqui a pouquinho ele tá na área com a gente. Bom, é o seguinte, já o Douglas Oliveira diz, é tudo uma questão de preço, no meu entendimento XP é muito cara. Nós temos 10 horas com 43 minutos. Bom, separamos aqui alguns ganchos. Deixa eu pegar carona no BuzzFeed. As ações da empresa chegaram a subir mais de 50% no pré-mercado após a notícia de que o empresário e político americano Vivek Ramaswamy adquiriu uma participação na empresa. Em documento oficial foi revelado que Ramaswamy adquiriu uma participação de 7,7%. O documento afirma ainda que o empresário acredita que as ações do BuzzFeed estão subvalorizadas e representam uma oportunidade de investimento atraente. E aí, Coutinho, vamos falar de BuzzFeed. O Diego antes monitora a cotação de momento. Pois não, Diego? Pois é, quem tá comprado tá felizão. 62% de disparada para os papéis de BuzzFeed, BZFD, $4,04 é o preço. Rapaz, 62, Coutinho, faz uma cara de surpresa. Caramba, bicho, é cara de surpresa. Vai passar mal, hein? Eu ia falar um negócio. Leozinho. Vai, Coutinho. Leozinho. Vamos lá. Tá bom. E eu vou dar venda nesse troço. Pronto. É pra vender. Tá vendo? Que as coisas que você me obriga a fazer? Rapaz. Olha só. Mercado sobe, corrige, sobe. Primeira, segunda, terceira linha. Terceira linha é aquela que não passa. O que aconteceu? Cota 4,22, 3,97. Cola o stop, porque é daqui para baixo. Vamos ver durante a semana. Você tem esse longo movimento de expansão para BuzzFeed. Nota que ele faz da primeira direto, segunda, terceira, perdão, né? Linha de entrada, primeira, segunda, terceira. Cota 4,10, com objetivo máximo 3,95. Está comprado. Esse cara deveria ou zerar ou tocar o stop. A volatilidade explode para 64 centavos. Seu stop iria na casa de 80 centavos do dólar. Esse cara, para mim, você pode curtir a sua alta de 60% e socar, assim como foi Pets, uma boleta de venda, encerrando essa operação ou pegando e colocando o stop. E aí você vai pagar o preço do stop caso ele caia e você seja estopado. Vamos pegar o gancho de Target. Lucro por ação, $2,03. O consenso, $2,06. Receita, 24,53 bilhões de dólares, quando o consenso apontava para 24,51 bilhões. Ou seja, a receita veio mais salgada, o lucro por ação veio um pouquinho inferior. Os preços ainda mais altos de itens essenciais reduzem os gastos dos consumidores americanos. A empresa alega também uma perspectiva de lucro moderada, mas diz que espera voltar ao crescimento trimestral das vendas ao longo dos próximos meses. O Diego está monitorando os papéis de Target, um dos últimos a divulgarem resultados. Exatamente, e parece que o mercado não está comprando muito esse otimismo por parte da Target, está caindo 9,37% os papéis neste instante, TGT a $141,20. Bom, Target, a fibada dela é uma fibada clássica, você vai fibar ela daqui até aqui, sem grandes novidades. Você tem um cai, lateraliza, cai, lateraliza, cai. Target cota 1,4158. O objetivo dela é, agora eu estou em cima, então difícil dizer se vai repicar, ou seja, seria compra especulativa sob suporte.
ou manutenção baixista. Então hoje deixa o negócio correr. Se cair 1,2952, volatilidade 5,97 dólares, teu stop estaria na casa de 6 dólares e 15, 6 dólares e 20, tá bom? Ou repica, da forma que tá, eu tenho um cai, lateraliza, cai. Tenho 2 envelopes de baixa. Levou esse cara a 14151, parou em cima de um suporte. Eu aguardo 2 dias para ver o que esse cara vai fazer. Tá comprado, tá mal comprado, colo stop. Se eventualmente repicar e subir, ok. O calor que você tá passando vai melhorar um pouquinho. Se target efetivamente continuar descendo, você vai ser estopado. Limite máximo desse cara, 129,52. 10 horas 47 minutos, o nosso Coutinho deu o show dele e você curtiu no oferecimento de Webull, mais um dos momentos Webull, mais uma das aberturas do mercado à vista nos Estados Unidos. A gente lembra que esse QR Code te deixa na cara do gol para você fazer a abertura da conta e aproveitar o spread de 0%. Sim, ao efetuar o depósito via Pix pelo aplicativo da Webull, você só vai pagar a cotação comercial do dólar e o IOF, nada mais. O spread está no 0, mas é por prazo limitado. Se você ainda não conhece a Webull, dê uma chance à plataforma que leva a mais de 40 milhões de clientes pelo mundo, a melhor e mais completa diversificação de portfólio a nível internacional. Webull ofereceu os últimos minutos da nossa cobertura e a gente volta amanhã com mais mergulho na terra do Tio Sam. 12 minutinhos para as 11, eu agradeço muito o nosso Marcelo Coutinho, ele volta a tabelar comigo e com a gente amanhã, grande Coutinho, de improviso também, afiado aqui o nosso Marcelo Coutinho, parceirão, nosso amigo aqui de todos os dias. Vou mandar um abraço pro Matheus Santiago, tentei comprar Ipera nos R$28, não consegui. O que aconteceu? Devolveu tudo. Aí ele coloca aqui, não consegui aproveitar Ipera nos 28. Às vezes, você pode deixar ali a oferta de compra que você quer no papel, mas a oscilação é tão brusca e a intensidade do volume em torno do papel é tão acima da média que acaba sendo desprezada a sua oferta de compra, né, Matheus? Você deve ter passado por isso. O Paulo César tá por aqui. XP rebaixou Lojas Renner, porém ontem, porém hoje é a maior compradora do papel disparada. Sim, Paulo, mas aí tem uma diferença que a gente precisa fazer, né? Uma coisa são os analistas da XP entenderem que o papel precisa ser rebaixado e o preço-alvo revisado baixista. Outra coisa é a corretora da XP o veículo estar sendo utilizada para uma posição mais compradora no papel Lojas Renner. Não necessariamente essas coisas precisam estar na mesma direção, irmão. Um abraço. O Kendall Vermelho tá aqui. Quem mais? O Aurélio Moreira. Saiu alguma notícia? Dow Jones disparou. Olha, desde as 10h40 estamos monitorando, Diego sempre atento, as falas dos Fed Boys. Já tem alguma coisa aí de Austin Goolsbee? Alguma declaração específica que a gente possa colocar no radar, Diego? Então, nada que chama atenção, não teve nenhum destaque do Goolsbee saindo aqui nos portais internacionais que a gente acompanha, né? Nominalmente falando do Financial Juice, que é o agregador de notícias que a gente mais fica de olho para notícias internacionais. Por enquanto, nenhum destaque por parte do Goolsbee, tá, Léo? Mas realmente, o Dow Jones era o que estava mais caindo, agora está se aproximando do 0 a 0 em 0,02% de queda, 39.863 pontos. O S&P 500 também está no mesmo patamar, ou na mesma magnitude de queda, né, aos 5.319 pontos, e o Nasdaq, que chegou a ficar negativo durante um tempo, voltou a subir 0,08% agora de recuo para o Nasdaq, 16.845 pontos, tá, Léo? Só atualizando também a situação do petróleo Brent, agora ele está caindo 1,28%, 81 dólares e 81 centavos, chegou a perder, portanto, os 82 dólares novamente. Olha só, são 10h50, o Goolsbee não falou nada até agora de política monetária e é improvável que ele venha falar, porque a apuração aqui do Caio Melo em paralelo nos diz que o evento não é sobre política monetária. É um simpósio que vai se concentrar nos desenvolvimentos atuais da indústria e nas principais questões de supervisão das holdings e tende a proporcionar oportunidades para os participantes discutirem áreas de foco da supervisão e o ambiente bancário, além das atualizações regulatórias. Portanto, é improvável que o Goolsbee comente sobre política monetária neste simpósio, neste evento. De todo caso, estaremos monitorando em paralelo. Fechado? 10 horas e 51 minutos, muito bem, muito pouco pode se acrescentar. O fato de o Ibov está recuando 0,51%,
756 pontos. O dólar tá caindo, não. Tá no 0 a 0, também não. Tá subindo, pouco, também não. Tá subindo com alguma gordura. 0,40% de avanço, R$ 5,147. Pois é, eu não sou o Chacrinha, mas também vim para confundir. E a curva de juros está pedindo 6 pontos base a mais nos prêmios em toda a extensão. Contratos curtos, médios e longos. Vamos falar de Vale Petrobras? Ó, Vale tá subindo 0,35%, R$ 66,19. E uma queda de 0,20%, que é da média, né, Petrobras? Petri 3 em 38,35, Petri 4 em 36,60. Nós seguimos monitorando as falas de Fernando Haddad, tá, pessoal? Nós não deixamos de monitorar em paralelo as falas de Fernando Haddad. Nenhuma delas exigiu até aqui um urgente do painel Mover Pro. A gente tem alguns highlights do painel Mover Pro a respeito. Vamos ouvir novamente e rapidamente o ministro da Fazenda. E na sequência tem o Alex Martins, que já está nos ouvindo. Com ele a gente vai até mais ou menos umas 11h10 da manhã. Vamos lá, Haddad falando. E eu confio que esse debate vai continuar acontecendo. A questão da folha. Nós não podemos atropelar o processo. Nós temos que terminar a reforma do IVA. A reforma tributária tem que ser concluída para que nós possamos abrir uma nova agenda sobre renda e sobre folha. Se nós encavalarmos o processo, nós vamos correr o risco de paralisar um ciclo virtuoso de reformas que não terminam com a reforma sobre o consumo. Então nós vamos ter que ir trazendo para cá aquilo que está maduro para ser aprovado. Deputado Raul, o senhor sabe que o Bernardo Api está lá no Cecife com seus companheiros, Nelson Machado, desde 2016, trabalhando só nisso. As duas PECs, 45 e 110, que foram elaboradas, contaram com o Cecife para a redação das duas PECs, na Câmara e no Senado. Ou seja, o Api liderou um projeto intelectual da maior envergadura. E ele deveria ser reconhecido como uma grande liderança, e foi um acerto do presidente Lula criar a Secretaria Extraordinária, destacada da Receita. Porque a Receita tem seu dia a dia. A Receita tem seu dia a dia que não é pequeno, que é pesado. Você vai colocar o mesmo secretário para cuidar do dia a dia e para cuidar do estrutural, não dá certo. Nós tomamos uma decisão de dizer, o estrutural vai ser cuidado pelo Bernardo Api. Esse é o estrutural, com apoio da Receita, porque não pensem que a Receita ficou à parte do trabalho. Barreirinhas e equipe trabalhando intensamente com a Api. Mas quem liderava as negociações aqui era o Bernardo Api. Por isso que a coisa funcionou. E vai continuar funcionando, porque a Fazenda é um back-office do Congresso Nacional para a reforma tributária. Nós estamos lá com uma equipe toda para atender o Congresso. Para atender o Congresso. E essa parceria está funcionando. Então, a folha e a renda, nós não podemos... Nós temos que ir depois. Vai vir. Nós temos 4 anos de mandato, nós vamos fazer as reformas todas. Queremos fazer. Nós temos 10 horas com 55 minutos e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, segue discorrendo. Ele enfatiza muito a questão da agenda para o destravamento da reforma tributária nesta primeira parte, que é sobre o consumo. A PEC que diz respeito a esse eixo já foi aprovada ainda no final do ano passado. Leis complementares, no entanto, são necessárias para balizar e regulamentar a reforma tributária em si. Depois, abre-se a agenda para a segunda parte da reforma. Esta, sim, deve se debruçar sobre a questão da renda. Dê uma olhada aqui no painel Mover Pro e a gente vai repercutir alguns dos highlights dos últimos minutos. Haddad, esforços são para zerar déficit e em 2024 deve ficar dentro da banda. Entendendo o Haddad que a meta fiscal deverá ser honrada. E aqui a gente tem um destaque da Reuters, interessante pensando em risco fiscal. Haddad reitera busca por equilíbrio das contas e exalta início de ano positivo. Tá aqui, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, reiterou nesta quarta que a equipe econômica... Vem pra cá,
ao vivo aqui, quem sabe ajeita a tela ao vivo também. Ó. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, reiterou nesta quarta que a equipe econômica deseja terminar o ano com as contas públicas equilibradas e disse que o primeiro quadrimestre de 24 atendeu às expectativas do governo em relação à inflação, crescimento e área fiscal. Falando em audiência na Comissão de Finanças e Tributação da Câmara, ele argumentou que os indicadores econômicos positivos deste ano se devem aos esforços e medidas do Executivo. Ok? E aí, para além, ó, ele complementa: creio que seja possível harmonizar políticas fiscal e monetária. Depois, rendimentos têm aumentado sem gerar inflação. Mais uma, sigo acreditando que é possível harmonizar a política fiscal e monetária, essa eu antecipei. Aí vem, inflação atual é uma das mais baixas da nossa história. Haddad diz não entender ruído todo que está ocorrendo, ele volta a essa tese, a gente chegou a flagrá-la ao vivo aqui. Ruído não está fazendo bem para a economia, sem amparo por dados. Haddad diz haver interesse por trás dos ruídos citados. Defende que não tem quem faça cair a inflação só com taxa de juro. Cita receio em usarem estratégia no Rio Grande do Sul como argumento para apertar juro. Diz que a política monetária ainda está em nível muito restritivo e seguiremos monitorando as falas do ministro da Fazenda. Agora tem Alex Martins. Vamos cumprimentar o nosso contribuidor Alex Martins, que ontem bateu um baita papo com o nosso Pedro Albuquerque, ainda no fechamento aqui do Tarde TC News. O QR Code está na tela, não para o curso, mas para o treinamento do Alex Martins. Esse é o nome que ele tem buscado lançar sobre esses encontros para antecipar movimentos do mercado e aprender a raciocinar na hora de investir como investidor institucional. Alex, bem-vindo, bom dia. Queria abrir os trabalhos com você repercutindo Fed Boys e Fed Girls, que são unânimes até esta altura na semana e nos meses que se passaram, em reforçar cautela e colocar-se como um contraponto em relação ao otimismo do mercado. Se da porta para dentro uma Selic em 2 dígitos deve desincentivar o fluxo local para a Bolsa, a esperança está da porta para fora com corte de juros nos Estados Unidos. Mas não tem nenhuma garantia de que ele venha a ocorrer em setembro. Pois é, Léo, e antes de mais nada, muito bom dia a todos, excelente manhã. Pois é, tem percebido que os discursos têm vindo bem alinhados. Eu acho que ficou, né, para o mercado, e aí principalmente na cabeça, né, dos diretores e diretoras do Fed, ficou na cabeça o estrago, né, que a gente teve aí pelo menos nesse primeiro trimestre com as especulações, né, ora um pouco mais otimista com os dados de inflação, ora sendo pego de surpresa e tentando alertar sobre um possível repique da mesma inflação no sentido contrário, no sentido, né, de que ainda há muito a se fazer. E agora o que a gente percebe é um discurso muito mais cauteloso, e quando a gente vê um discurso até otimista, eles colocam um otimismo para um horizonte de prazo maior, né? O que eu quero dizer? Olha, a gente tem, né, uma confiança de que a política monetária está restritiva, nós temos confiança de que a inflação vai ceder, porém, né, num horizonte aí mais longo, talvez um prazo, como até o Rafael Bossi chegou a colocar, num prazo aí de 2 anos. Então é meio que um discurso alinhado. Talvez, né, essa narrativa, né, de estar todos alinhados até tira um pouco também da volatilidade de uma ata do FONC, trazendo, né, possíveis surpresas em relação à votação, em relação, né, a possíveis cenários, até porque tem um delay, né, entre a última reunião e a ata. Nesse delay nós tivemos também alguns outros indicadores que acabaram mostrando, né, uma abertura também mais benigna da inflação, inclusive, né, tanto no CPI como no PPI, inclusive nos revisados. Então, uma fala mais uniforme e que tende mais, né, a trazer cautela do que talvez esperança, tá, Léo? Eu, particularmente, acho que o mercado de novo está correndo aí com uma expectativa um pouco mais elevada do que está sendo os discursos. Eu acho que de garantia mesmo, por enquanto, eu contaria só com um possível corte, e mais em linha, né, com a própria Mary Daly, com o próprio Christopher Waller, no sentido de que se houver um corte, seria mais ali o final do ano. A sua visão, a sua projeção parece muito mais amparada pelo tom dos dirigentes do Federal Reserve do que a projeção que a Fed Watch neste momento sugere. Agenda. 2 cortes, cenário base, com o primeiro
possivelmente começando em setembro. Tem destaque da agenda, o Diego tá chamando. Pois é, vendas de casas usadas, Léo, saiu o número, veio em 4,14 milhões, uma desaceleração em relação ao número anterior, que foi de 4,22 milhões, e também abaixo do consenso, que era de 4,21 milhões. Inclusive, um complemento sobre o dado anterior, ele foi revisado para cima, tá? Anteriormente, tinha se registrado 4,19 milhões de casas usadas vendidas, no caso, isso foi ampliado, foi aumentado para 4,22 milhões. Então, resumindo, o número veio abaixo do consenso, se esperava 4,21 milhões, veio em 4,14 milhões, uma desaceleração como já se esperava, mas uma desaceleração maior do que era antecipado. Em termos proporcionais, é uma queda de 1,9% em comparação com a queda maior do dado anterior, que foi de 3,7%. Ok, vamos lá então. Veja, acabou virando uma dinâmica morde-a-sopra, né? Porque o dado anterior foi revisado para cima, isso é um morde no Fed. Só que o dado atual virou um assopra para o Fed, porque você tem menos vendas de casas usadas, não é isso? Isso. De casas usadas. Isso sugere uma atividade um pouquinho mais fraca. Deixa eu só lembrar a galera de deixar o like, nós divulgamos pouco aí na última hora e a gente tem 915 likes. Ih, rapaz, precisamos acelerar isso para bater os 1000, senão a gente não chega lá. E pro algoritmo do YouTube é muito importante que a nossa prestação de serviços traduza a sua relevância através dos likes. Então você que não deixou o like, aproveita que o Alex está com a gente, capricha aí, senta o dedo no like pra gente chegar lá. Alex, veja só, o mercado, ele tá, na hora de sustentar a projeção da FedWatch, ele tá basicamente dizendo o seguinte: sabe a fotografia inflacionária mais tranquila que o mês de abril produziu? Então, é essa que vai se perpetuar. Como aconteceu em novembro, dezembro do ano passado. Sabe essas fotografias negativas da inflação que acabaram rolando? É nelas que a gente vai se apegar. Aí quando vieram fotografias mais altas, o mercado teve que desmontar a posição e reprecificar um corte de juros mais tardio. É um pouco da mesma essência que a gente está vendo agora. De modo que PCI, CPI e payroll próximos é que vão chancelar se abril inaugurou um novo filme ou se foi apenas uma foto isolada. Pois é, e um outro ponto importante, trago, né, até dados da agenda de hoje, Léo, é a questão da inflação no Reino Unido, né? A gente tem que pontuar esse dado que foi, né, talvez o principal trigger de piora para essa manhã, junto também, né, com os dados de atividade do Japão, vieram também mais fortes, e a inflação no Reino Unido, Léo, ela não estava, por exemplo, num cenário de risco para o mercado, né? A gente tinha um cenário muito pelo contrário, um cenário de Europa muito mais um cenário benigno para cortar juros do que Estados Unidos. O que não se esperava é que você pode agora ter talvez um Reino Unido, né, e combinando também com uma atividade europeia, se isso acontecer mais forte, contaminar também parte dos índices inflacionários. Nós tivemos um núcleo de CPI hoje no Reino Unido a 0,9, né, tirando alimentos e energia, que são as partes mais voláteis, jogou bem acima do que era o anterior de 0,6 e jogou também a inflação anualizada para perto de 3,9, 3,8. Então é um indicador, Léo, que, por exemplo, não estava no radar do investidor global, porque nós tínhamos um cenário de trajetória até benigno para a inflação, com expectativa de que nós tivéssemos um corte na sequência do Banco Central Europeu por parte do Banco Central Inglês. Então, por isso que eu digo, né, muitas vezes a FedWatch ela está olhando também para um cenário somente interno. É benigno, né, que nós tivemos aí como o PPI e o CPI mostrando, né, não só mais uma estabilização, mas não tendo repique, e também até com alguns revisados para baixo, é positivo. Só que muitas vezes o diretor do Fed, né, aquele policy makers, ele vai olhar para uma possível exportação dessa inflação para outras economias. Então, acho que como nós já tivemos sinais de que a inflação ela é volátil e vai permanecer assim, acho que ainda por um período de tempo, não dá para eles acreditarem que um dado melhor, né, vai ser crucial para que você comece, de repente, a vislumbrar cortes acima daqueles que vem sendo colocado no discurso, Léo.
11 horas 5 minutos, Alex Martins colocando racionalidade na hora de a gente projetar os próximos passos do Federal Reserve. Vamos lá, Alex, falar das questões internas, domésticas. Eu não sei o quanto que você acompanhou das falas do Fernando Haddad. Ele está contestando muito esse ceticismo por parte do mercado, ou até pessimismo, embora não tenha usado essa palavra, quando se forma e se ancora expectativas para frente. Entende o Haddad que olhando para a economia real, olhando para a inflação, olhando para o mercado de trabalho, olhando para a atividade, olhando para as leis que foram aprovadas e para a própria reforma tributária, o horizonte teria que ser muito mais positivo. Ele até diz que tem sido danoso para o país essa formação de expectativas mais estigmatizada no sentido negativo. E chega a classificar essa negatividade como sendo responsável por ela um fantasminha. Ele está basicamente trucando as premissas com base nas quais essas projeções mais negativas têm buscado amparo. Você concorda com o ministro? Olha, eu acho que ele está no papel dele, ele nunca chegaria numa entrevista, né? E talvez seria tão pessimista como o mercado está sendo. Eu acho que é o papel dele, né? E até quer, né, com que aqueles 4 membros que votaram, né, por um corte de 0,50 também acabem ganhando mais voz no comitê, mas eu acho que o mercado é soberano, tá, Léo? Esse ditado fala muito, né, sobre o que acontece em toda a economia, não digo só aqui no Brasil, né? Quando a gente fala o mercado é soberano, a gente fala praticamente em todas as economias. E eu acho que assim, se você tem uma desancoragem das expectativas, você tem as causas, né? Você querer atacar essas causas talvez só com o diálogo, não é, né, o que a gente talvez espera de um ministro da Fazenda, e o mercado, quando enxerga esse tipo de comportamento, ou seja, você querer ancorar a expectativa somente apontando, né, dizendo que o mercado provavelmente não está sendo tão otimista como deveria estar sendo por conta do que já foi construído até aqui, eu acho que não é talvez o mais correto. Eu acho que se você tem uma desancoragem da expectativa, você tem que combater a desancoragem com ações. E muitas vezes as ações, num momento em que nós temos aí vésperas de eleições municipais, nós temos um momento de reprecificação de curva de juros com Selic terminal mais alto, não é o mesmo diálogo que talvez, né, o governo queria seguir. Então é um mercado que enxerga talvez um ministro da Fazenda pontuando, né, aquilo que ele provavelmente enxerga de melhora, mas talvez, né, até piorou um pouquinho os mercados, não é o que o mercado gostaria de ouvir, porque quando o Galípolo falou há 2 dias atrás de que iria combater as expectativas independente, né, da causa, esperava-se de que esse Galípolo talvez, né, tivesse mais alinhado com o ministro da Fazenda. Então você percebe já que existe, né, um descompasso entre o Ministério da Fazenda e talvez aqueles indicados pelo governo. Existe uma preocupação, essa preocupação põe preço de risco no mercado e está aí. Nós vemos aí a Bolsa acelerando a queda e a curva de juros empinando. Exato. O que faz com que eu encomende aqui ao Caio uma revisita lá as falas do Haddad para ver se algo novo foi colocado. Porque veja, a curva de juros já chega a 10 pontos base a mais nos prêmios. Quando eu contrasto com a curva de juros americana, ela não mudou. Então, assim, parece que é uma questão doméstica que está fazendo com que a nossa curva peça 10 a 11 pontos base a mais nos prêmios. O dólar foi buscar a máxima, a gente tem R$ 5,156, a máxima foi R$ 5,158, foi batida agora há pouco, e o Ibov renovou mínima intradiária. Nós temos 126.418 pontos. Deixa eu aproveitar esse gancho para puxar 2 complementos que o Diego Kerber separou para nós, ambos tendo a ver com block trade, é isso? Exatamente, 2 block trades que estavam rolando, inclusive geravam uma demora para a entrada dos papéis em negociação. No caso dos BDRs de Nubank, que agora já estão negociando normalmente, e no caso de Redditor, que ainda não saiu do leilão, tá? Inclusive a previsão anterior de saída do leilão dos papéis RDOR 3 era às 11 horas da manhã, só que essa saída está sendo adiada, tendo adiamento atrás de adiamento, e não tem perspectiva por enquanto de sair. Por exemplo, a próxima previsão é 11h11. São 11h10, desde as 11 tá tendo esse adiamento. Neste instante, na variação teórica, os papéis de Redditor estão caindo 5%.
a gente tem uma notícia neste sentido, porque a Carlyle está vendendo 1,6% da Redditor neste leilão que acaba de começar na B3, o que começou na B3 lá atrás, reduzindo pela metade a participação dela na operadora de hospitais. Tudo isso leva a uma queda significativa, né, dos papéis, numa venda em bloco, são vários papéis sendo vendidos ao mesmo tempo, e foi isso que aconteceu, foi no caso a Carlyle que fez esta venda em bloco. No caso de Nubank é diferente, porque essa operação em bloco movimentou 4 milhões de ações BDR do Nubank a R$ 10,19 e o equivalente a 1,19% do capital social do Nubank. Só que em vez de cair, o papel estava subindo e agora já está em alta de 1,37%, ou melhor dizendo, já em negociação normalmente, R$ 10,33. Para Kimberly Freitas, para o SLN, também tá aqui ó, o JPSS3, o Fábio Borges, o canal Gu, também tá por aqui o Juliano Ramos, o Aurélio Moreira, agora bateram forte no ouro. E o SLN, colocando aqui que o Boletim Focus tem errado muito. Ele também é um crítico do trabalho do Banco Central do Brasil. Boa, valeu pessoal, obrigado pelas participações. Deixa eu ver se a gente andou com os likes aqui para eu encaminhar já a reta final do nosso Alex Martins. E aí tem o Fernando Marques. Deixa eu ver aqui, opa, 975 likes, tá bonito, tá beleza. Faltam 25 pra gente bater os 1000. Vamos chegar lá. Alex Martins, meu parceiro, você comentou sobre Fed Boys e a projeção do corte de juros nos Estados Unidos, comentou agora sobre as declarações recentes do ministro da Fazenda. A gente parece estar diante de um cenário especulativo, com essa curva de juros sendo puxada, o Ibov para baixo e o dólar também um pouquinho para cima. Te deixo à vontade em relação ao que deixar como reflexão final para o nosso público nesta quarta-feira, que ainda tem a ata do Fed, ela a gente contemplou direta e indiretamente na tua primeira intervenção, mas tem também os resultados de Nvidia. Garotinho, se os caras pisarem pra fora, tá mais do que price to perfection, né? Tá até um pouquinho esticado, a correção pode ser dolorida. Acho que agora o mercado vai ficar na expectativa tanto da ata do Copom, como você bem colocou, o resultado da Nvidia. O problema é que a grande maioria do mercado já vai com uma expectativa elevadíssima para o resultado da Nvidia, como também nos outros dados anteriores de balanço. E é preocupante porque quando você frustra uma expectativa, né, principalmente aí, vamos dizer assim, da principal ação, né, que o mercado tem monitorado, talvez nos últimos meses, fazia tempo que eu não via uma ação, né, ter tanto destaque, tanto nos comentários como também no mercado, e a expectativa para o balanço vai de uma maneira bem mais elevada do que talvez outros, né, que tivemos nessa agenda. Agora, um outro ponto interessante, Léo, acabou de sair aqui para mim do site, né, Poder 360, e que pode ter gerado parte desse mal-estar, ter acelerado, né, vamos dizer assim, esse mal-estar para o mercado, é a questão do Haddad ter levantado de novo a questão da meta de inflação, dizendo que ela é uma meta muito difícil de ser atingida, é uma meta inimaginável, segundo palavras dele. O mercado já começa a ficar preocupado, porque a meta de inflação, né, quando a gente for olhar, se a gente for olhar para o passado, foi também um tema de ruído e que gerou muita discussão, principalmente no começo do governo. Se voltar de novo os temas, né, de meta de inflação e querer rever essas metas de inflação, ou seja, você aumentar essa meta de inflação para você ter espaço para cortar mais juros, esse cenário vai ser muito mal visto pelo mercado. Então, provavelmente, está aí um dos motivos que fez com que os mercados até se deteriorassem um pouquinho mais nesses minutos agora, Léo. Só para a gente ter clareza, então, você está nos trazendo um highlight em que o Haddad se dirige às metas fiscais como muito difíceis de serem atingidas, é isso? Isso aí, ó. Segundo palavra deles, a meta de inflação de 3% é exigentíssima e inimaginável, diz okay, Haddad. A meta de inflação, sim. Sim. Não, isso a gente chegou a ver. A gente chegou a ver ao vivo aqui. Ele questionando o quanto que era difícil para um país como o Brasil alcançar a meta de inflação. E ó, na boa, isso aí remonta àquele. É que eu preciso encerrar aqui a nossa tabela, mas você mesmo já colocou aqui o quanto que te parece estruturalmente que o FONC
vai ter que perseguir uma meta não mais de 2, mas possivelmente 2,5%. Imagine um país emergente, o quanto que não deve ter que abandonar em breve a meta de 3% para buscar 3,5% ou 4%. A questão é a credibilidade que você tem na hora de colocar esse debate. Porque legítimo ele parece ser. Você perseguir uma meta de inflação um pouco mais forte neste novo normal, em que o mundo vai conviver com patamares mais elevados de juros, me parece absolutamente factível do ponto de vista econômico. Agora, a credibilidade que você tem é que faz desse um debate menos ou mais ruidoso, certo, Alex? Léo, colocação perfeita. Você pode ter uma meta de 3, como de 3,5, como de 4. Se você não mostrar compromisso, né, com nenhuma das três, o mercado vai, da mesma maneira, cobrar seus prêmios. Então, acho que assim, foi perfeito. Independente de qual é a sua meta, o importante é você mostrar para o mercado que você está comprometido em levar a inflação para a meta, seja ela qual for, né, Léo? Obrigado, meu irmão. Um abraço em você. Até amanhã. Valeu. Valeu, pessoal. Até amanhã. Temos 11h16, Fernando Marques, meu parceiro, chega mais. Com você que eu vou agora. Eu separei aqui XP, separei Nvidia, separei as falas do Haddad, porque eu sei que você também gosta do macroeconômico, e separei o corte de juros nos Estados Unidos com base na nossa enquete. Você vai pela ordem que você quiser. Porque é o seguinte, a gente perguntou hoje mais cedo, Marcos, o que é o mais importante para destravar a Bolsa Brasileira? 47%, e eu entendo que a nossa enquete está precisa aqui, quem votou nela, 47% entendem que o mais importante para destravar a nossa bolsa é corte de juros nos Estados Unidos. A premissa é simples. A Selic está em 2 dígitos. O estímulo que você tem para o fluxo local atacar a bolsa é muito pequeno. E é provável que lá fora melhore antes e que o corte vindo lá fora contrate aí sim o fluxo estrangeiro. Só que também não está tão claro assim quando que vai rolar o corte. Então fica à vontade, eu tenho as falas do ministro, eu tenho essa projeção para o corte de juros americano, tenho o Nvidia e tenho o XP e as perguntas do povo, Marcos. Por onde você quer começar? Boa, a gente pode começar pelo Haddad, né? Bora. Tem inclusive uma parte da fala dele que eu concordo muito, mas infelizmente ele trazer isso não é benigno, né? Ele falou que existe interesse por trás dos ruídos citados, concordo, e que esse ruído não está fazendo bem para a economia, juros, etc. Concordo. Mas ele, quando traz isso na figura de ministro da Economia, ele está levantando uma briga, né? Um conflito, seja de quem for. Isso não pega bem, né? Tem que ser igual o Galípolo fez na última declaração dele. Ele com certeza tem um lado, o que ele acha, mas o que o Galípolo falou? A gente vai perseguir a meta de inflação, custe que custar, e deu a entender que se não tiver mais cortes, não tem mais cortes. E é isso que tem que ser, porque o estrago já foi feito. Independente de quem começou, e eu falo aqui abertamente, eu acho que a RCN tem uma grande parcela de culpa naquele dia 16 de abril, por desancorar expectativas. Não é o papel hoje do ministro da Economia falar isso, muito menos de um colega do Banco Central. Agora eles têm que perseguir, né, trazer credibilidade para o mercado, que vão perseguir a meta, que o fiscal está encaminhado, para a expectativa desancorada voltar a ancorar. Porque se começar essa troca de farpas, a desancoragem piora. Então, a melhor coisa a se fazer não é jogar a M para o ventilador, né? E isso o Haddad não pode fazer, por mais que até ele tenha razão. 11h18, primeira síntese do Marx em cima das palavras do Haddad. Achei interessante o teu ângulo. Você lembra aqui da institucionalidade do papel do ministro da Fazenda e o quanto que, em geral, em prol do cumprimento dessa institucionalidade, se recomenda sempre falas mais harmônicas do que conflituosas. E, de fato, ele estava num tom acima, né? Eu estava conversando aqui com o Caio em paralelo. É um tom mais forte do Haddad hoje, tá um pouco mais irritado dentro da média, ou em comparação com a média das suas colocações. E nessa parte que ele questiona as premissas que estão levando a ancoragem de expectativas no país, ele dá esse tom mais acima ainda ao sugerir até os interesses por detrás e afins. Embora no mérito você concorde com a autoridade econômica. Marcos, vamos então, ainda na macroeconomia, depois a gente vem para o micro, vamos falar do corte de juros nos Estados Unidos. A gente depende dele se quiser pensar em bolsa destravada, né? Não, com certeza, né? Agora a gente depende, como sempre, lá de fora, né? Isso é muito importante, e ainda de resolver nossos problemas, que a princípio a gente não tinha um grande problema, né? Esse problema ele foi surgindo e tá virando uma bola de neve, né? E é horrível, porque parece que realmente é uma bola de neve, ele vai aumentando a cada vez que passa. Então, assim, a inflação lá fora, a CD, é muito importante, né? Esse diferencial de juros é muito importante, moedas emergentes ganham força, né? E se a moeda emergente ganha força, a gente está falando de uma inflação prospectiva menor, mas a gente está com um ruído interno, que projeta uma inflação maior,
não necessariamente por conta da inflação corrente ou até do fiscal, mas aquela projeção, lá na frente piora. Piora por quê? Porque o governo vai fazer besteira, porque o Banco Central ele vai ser do governo, e essa inflação para frente piora. Então, a gente tem esse dever de casa para resolver, que eu acho que, por mais que, como você comentou, né, que o Haddad, na minha visão, tenha mérito no que ele disse, não tem que falar isso, tem que apenas agora focar em trazer credibilidade para o mercado. 11 horas 20 minutos, credibilidade, palavra central. Curva de juros, 9 pontos base a mais nos prêmios, dólar 0,60% de avanço e Bovespa queda de 0,75%. Ô Marx, não é da porta para fora que a gente vai encontrar explicação para isso. A curva de juros americana está pedindo 2 a 3 pontos base. O dólar a nível global, ele está mais para estável do que para estressado, está avançando 0,13%. E quando a gente olha para o Ibovespa e compara com o Dow Jones e S&P Nasdaq, vamos ver o contraste que possivelmente a nossa foto aqui está contratando. Quer ver só? Diego, Dow Jones e S&P Nasdaq ao vivo pra galera. Pois é, estão descancarando o descolamento que a gente tem das bolsas americanas. Todas elas estão bem próximas da estabilidade, Léo. 0,0 para o Dow Jones, 0,02% de queda para o S&P e 0,05% de alta para o Nasdaq, enquanto aqui o Ibovespa está caindo 0,76%. E aí, Fernando Marques, a explicação para essa deterioração tem muito mais a ver conosco e com os aspectos domésticos, né? Com certeza. É curioso, né? A gente veio de um Focus que piorou ainda mais expectativas. A gente hoje vê um discurso que não traz harmonia. E o dólar, né? Assim, eu não sei, deve estar perto da máxima da semana, provavelmente, né? E esse dólar perto da máxima é o que a gente menos quer. Porque, vamos lá, quando ele cai ainda tão feio. Ô Marcos, só aquela leve instabilidade. Melhorou? Melhorou, diga lá. O dólar caiu 2,5% nos últimos 30 dias. E mesmo com essa queda do dólar nos últimos 30 dias, a gente viu que nos últimos 30 dias também o foco subiu a expectativa. Então imagina se o dólar passa a subir a partir de agora, né? Ele é uma grande pimenta nessa equação. É o grande termômetro. Então a gente tem que monitorar muito ele. Eu acho que o Focus não sobe agora, a expectativa de 25, né? Mas quanto mais esse dólar ficar instável e volátil, mais longe também fica o Focus de voltar a reduzir esse PA 25 para baixo. Temos 11 horas com 22 minutos. Meu amigo, máxima intradiária no dólar. Peço atenção especial do Caio em relação às declarações do Haddad. Me parece que a qualquer momento uma outra palavra mal colocada pode contratar ainda mais estresse cambial. Nós temos R$ 5,162. Máxima intradiária, quase 0,70% de avanço. Na semana, o dólar já está subindo 1,06%. Daqui a pouquinho a gente vai voltar a ouvir o ministro da Fazenda, se ele se mantiver falando naturalmente. Marcos, eu preciso repercutir o micro. Você é, digamos assim, a contribuição fundamentalista do nosso programa diariamente. Aí eu separei aqui XP. Você está tomando um susto quando olha para a variação percentual e flagra uma queda de praticamente 10%? Estava em 8% na última atualização do Diego, agora está em quanto, Diego? 10,91% de queda lá em Nova York. Aqui no Brasil, o BDR está, neste instante, Léo, caindo 10,13%. Pois é. Você se assusta, se surpreende ao olhar para essa variação de XP, tendo a empresa reportado um lucro fortíssimo nos primeiros meses deste ano? Foi um lucro de 1,3 bi, né? E, assim, foi um miss de IPS por mais ou menos 0,03 no IPS, lucro por ação, né? Eu confesso, assim, foi um miss, eu achava que ia bater, mas eu não achava que ia bater 10%, tá? Acho que não tem nenhuma crítica excepcional para fazer. As despesas ficaram mais ou menos flat, subiram um pouco, a receita ficou ficou um pouco acima, a margem de lucro caiu um pouco, tá? Eu não achava que seria um resultado para bater 10, Léo, para ser sincero. Então você entende que está havendo uma distorção por parte do mercado que se traduz em oportunidade. Eu tenho que ver com mais calma, porque eu não tenho XP, né? Assim, eu nem olho ela de perto. Mas dado o quão perto foi do que era esperado e como o mercado costuma olhar XP e BTG, eu achava que não ia bater desse jeito. A gente teve 2 comentários aqui que me chamaram a atenção. Um comentário é XP tá cara. Tava esticada. O mercado tá aproveitando para realizar. E um outro comentário é de uma cliente da XP que ressaltou aqui no chat. Eu tô vendo corte de alguns benefícios, ela aceita o cartão Black.
E eu fui checar a informação. Realmente, a XP ela divulgou um e-mail para toda a sua base de clientes dizendo, olha, só se manterão com os ativos ou com os benefícios ativos por parte do cartão Black aqueles que gastarem X mil reais por mês, etc. E ela traz isso como uma pista ali interna que pode revelar a XP contornando eventuais desafios e tal. Agora, 10% de chapuletada quando você tem a entrega daquilo que foi prometido ou até a superação positiva, vai chamando a atenção. Eu fico aqui o convite, ô Marcos, para você dar uma avaliada, inclusive no Guidance, e aí ao longo dessa semana a gente revisita. Muita gente estava esperando aqui também a sua participação nesse sentido. E NVIDIA, hein, meu irmão? Inegável que a gente vai ver o Dow Jones, o S&P e o Nasdaq terem um rumo ou outro rumo, a depender do que os números de NVIDIA revelarem. Vai ser no pós-mercado de hoje. Traz pra gente um pouco da tua expectativa. O que é mais curioso de NVIDIA, isso acho que vai refletir, isso é interessante de avaliar, é que pela primeira vez em muito tempo, ela está quase na máxima histórica antes do resultado, né? Eu lembro que a última vez e a penúltima, ela havia realizado um pouco antes do resultado, algo em torno de 10, 15%, né? Aquele medo de ter subido na frente, etc., de não vir um beat forte. E dessa vez, né, tirando hoje que está caindo, ela estava colada no topo histórico, né, pré-balanço. Não sei se é um alerta, mas assim, é curioso, né, porque historicamente isso não acontecia com ela. Eu já reiterei aqui algumas vezes, né, que eu não acho que, quando a gente fala que é uma bolha, etc., eu não acho ela tão cara assim. No que o mercado projeta para frente, ela negocia a 35 vezes lucro. Não acho um absurdo. A VEG negocia quase isso. A Raia Drogasil negocia quase isso. E a NVIDIA é a NVIDIA. Assim, não é um múltiplo de... A gente não está falando de 100 vezes daqui a um ano. A gente está falando de 35. Se ela entregar o que diz que vai entregar, e sendo que ela tem um histórico de beat, né? Então, não me parece absurdo o múltiplo dela. Eu já tive, mas não durou muito. Mas, assim, quem fala que é bolha, eu não concordo. Pode falar que é caro, precifica melhoras para frente, etc. Mas 35 vezes lucro para uma empresa que tem crescido tanto e parece que perpetua esse crescimento, não me parece absurdo. Muito mais do que um apoio direto e apenas restrito a quem investe em bolsa, as nossas reflexões e as nossas conversas aqui na News tocam no ambiente de negócios do país no geral e tocam no fluxo de capital para diferentes classes de ativos, embora naturalmente a bolsa seja protagonista aqui nas nossas conversas, sabemos. Eu trago essa introdução porque eu me coloco no lugar do ouvinte que não vai dispensar a alocação em bolsa, mas necessariamente, até para não se machucar, ele vai adotar um prisma, um ângulo, uma visão de médio e longo prazo para tal. Então ele vai selecionar bons papéis, ele vai pensar em um stock picking de qualidade, vai selecionar referências em diferentes segmentos e compor um portfólio diversificado ou revisitá-lo, mas já entendendo que no curtíssimo prazo a bolsa dificilmente destrava. Se isso é uma verdade, Marcos, e você defende que é, vamos pensar então em diferentes classes de ativos. Qual que é a sugestão que você deixa na mesa, a depender do perfil de cada investidor, para a composição de um portfólio no atual momento em que nós concordamos? O destravamento da bolsa deve se dar lá para o segundo semestre, parte final dele, se vier a partir ou sob a luz de um corte de juros nos Estados Unidos. É aproveitar mesmo a renda fixa agora, aproveitar ainda alguns NFTs que estão oferecendo, NTNBs, aliás, que estão oferecendo um retorno de inflação mais 6,20%, 6,14% de taxa. Tem alguns títulos que eu estava conversando ontem com um amigo, ele chegou a pegar um NTNB de inflação mais 6,38%. Putz a vida! Enfim, traz pra gente qual que é o racional que você enxerga em termos de diversificação por classes de ativos. Boa. Essa eu tenho uma resposta que eu falo assim com bastante convicção do que eu acredito, né? Antes de qualquer coisa, o investidor tem que ter um percentual de alocação, né, pré-definido. Uma coisa que eu falo no TC, desde antes de ser contribuidor, eu, por exemplo, desde 2019 para 20, eu tenho 60% em renda variável, e renda variável pode envolver tudo que está em renda variável, e 40% em renda fixa. Esse em renda fixa não é um caixa, é renda fixa. Eu, em renda fixa, quando a gente está em Brasil, a gente não precisa correr muito risco. Você mesmo falou do seu amigo, comprou NTNB. Se ele comprar NTNB curtinha, o risco de marcação ao mercado também, que é aquela volatilidade do título, é bem baixa, né? Se ele compra Selic, tesouro simples, né? Ele vai ter um juro real muito alto. Vamos combinar, né, Léo? Por mais que a inflação vá para... A Selic vá para 9 no futuro, que ninguém precifica, o juro real do Brasil vai ser 4,5, 5 ainda.
Então, o grande ponto é, no Brasil, a renda fixa tem um juro real muito alto. Eu acho que para quem gosta de bolsa e outras coisas, tomar risco em renda fixa acaba sendo um pouco desnecessário. E quando você tem essa diversificação, em momentos ruins, que eventualmente você venha a errar, a gente vai errar, se por acaso, vamos lá, seu portfólio de ações cai 30%, o seu de renda fixa está subindo. Você vai poder rebalancear. De 6 meses faz um rebalanceamento. Eu já fiz vários rebalanceamentos, para o bem e para o mal. Ainda bem que a maioria foi para o bem. Que é quando você sobe muito em renda variável, você fica desproporcional à sua alocação, você tira esse percentual de renda variável e adequa. Isso funciona muito bem. É o maior hedge que existe. Porque se der alguma coisa muito errada que você não pode prever, você tem caixa. E falando de custo de oportunidade, eu acho que também, mesmo tendo visão de trader, que obviamente eu tenho, mais do que investidor muitas vezes, a gente ficar pensando qual classe de ativo agora é o melhor, etc. A gente pode até tentar buscar na alocação, né, de ações ou de ativos, né? Às vezes eu quero ter cripto, às vezes não, mas a gente fica com essa cabeça, agora eu não vou ter bolsa, agora eu vou ter renda fixa porque isso aconteceu e aquilo, dá problema. É aquela coisa de vender topo, comprar topo, vender fundo, né? Tem as pesquisas da XP de sentimento, elas quase sempre marcam esses momentos, né? Pega novembro do ano passado, era o maior pessimismo de bolsa, agora de novo Não estou falando que agora é fundo, mas esses momentos geralmente, né, é sentimento, né? Eles costumam marcar esses períodos, porque ninguém quer mais. Pega janeiro, que tinha de entrevista em podcast de gestor falando que a nova era do Brasil, etc. Tudo bem. Podia ter acontecido, mas o Ibov tinha subido 15% reto, né? O sentimento fica lindo. Então, eu acho que assim, tem que ter alocação, você tem que ter uma estratégia que faça sentido, que tenha processo, e seguir ela. E mudar de ativo a alocação simplesmente porque deu uma dor de barriga, ou você acha, agora vai piorar, ou agora vai demorar mais para melhorar, é de complicado. Eu dou um exemplo só para terminar. Por exemplo, há um mês, eu falo abertamente, eu acho que está distorcido. Há um mês, a nossa curva está dizendo que nosso ciclo de juros acabou, né? Sim. Nosso ciclo de afrouxamento monetário. E há um mês está se provando certo, vamos combinar, né? O JMA 11 cai, sobe. A curva agora mantém isso, né? Inclusive fala de um pouco de aumento de juros ano que vem. E, assim, as results convergiram para esse cenário. Pode ser que seja verdade, mas olha o nosso juro real. Quanto isso pode fechar? E se for verdade, aparentemente está no preço. Há um mês está no preço. Pode ficar no preço 3 meses também, né? Demora. Mas assim, quando vem aqueles rallies ou quando esse risco descomprime, se você está bem posicionado, você ganha muito dinheiro. E a pior coisa que pode acontecer com o investidor é ele sofrer esses períodos de otimismo, ele zerar no período de pessimismo e não conseguir voltar. É uma dor horrível. 11h33, que legal te ouvir, Marques. Eu ainda não vou me despedir de você, não. Eu preciso pedir ao Diego um destaque de agenda. Na sequência tem uma imagem que a nossa equipe preparou aqui em conversa contigo, aí sim para o seu destaque final. Vamos lá, Diego. Estoques de petróleo EIA já são realidade. Exatamente, e a variação foi positiva em 1,82 milhões. Se esperava uma queda de 2,5 milhões. Então veio praticamente diametralmente oposto do que o mercado estava esperando, tendo vindo já de uma queda nos estoques de 2,5 milhão, né? 2,5 milhões ou 2,5 milhões na última leitura, portanto, da semana passada. Então, aumentou de uma semana para cá os estoques de petróleo nos Estados Unidos em 1,82 milhão de barris. Isso aí é uma pista de uma oferta mais robusta e, em tese, é pressão baixista para o petróleo. Vamos ver se a cotação do Brent e do WTI estão traduzindo isso agora. Neste instante, 0,86% de queda para o petróleo Brent é uma diminuição do fôlego baixista, tá, Léo? Tava antes em 81 dólares e alguma coisa, agora em 82 dólares e 16 centavos, então perdeu um pouco do fôlego de queda o petróleo Brent depois dessa divulgação. 11h34, obrigado ao Diego. Agora sim, Marques, vamos para o seu destaque final, com base nessa imagem que a gente separou na conversa contigo nos bastidores. Bom, eu já gostei dela de saída, porque você está trazendo aqui as small caps. E não há termômetro mais interessante para a gente aferir o apetite pelo risco do que olhar para as small caps. São ações com muito menos volume de negociação, são ações com muito mais risco embutido. E o oposto saboroso é que são ações com muito mais potencial retorno. Essas ações, quando ficam muito para baixo, costumam ilustrar cenários em que o apetite pelo risco está baixo. O que é que você traz com base nesse olhar, que traz um recorte
de maio de 2014 até maio de 2024. Estamos diante de uma década aqui nos nossos olhos. Sim. O retrato que eu quero trazer é que isso tem uma explicação, né? O mercado nunca é louco. A gente está com, de novo, a Small 11, né, 12 meses para frente, negociando a mais ou menos 8 vezes lucro. Isso é muito barato. E é o recorde histórico, Léo, quando a gente compara esse 8 vezes lucro vis-à-vis ao juro real que está se perpetuando para 12 meses à frente. Então, assim, quando a gente olha esse múltiplo de small caps, ele está bem barato. Isso é indiscutível. Se a gente perceber, né, o que é muito curioso, e muita gente vai falar isso, mas está sempre barato, eu vou concordar com vocês. A gente tem um histórico desde, vamos lá, pós-pandemia, pós-21, de ter vários voos de galinha, né? E a gente sempre, quando engata esse voo de galinha, a gente pensa, agora vai, a gente volta. Mas perceba, esse patamar que tá, foi perto do fundo de vários outros voos de galinha. E por que fica tão barato? Porque, como você até mesmo disse, o seu amigo não comprou a NTNB mais 6,3? Porque é muito bom comprar a NTNB mais 6,3. Os fundos de pensão fazem isso, os investidores fazem isso. E se você fizer isso, caro ouvinte, se você poupa todo mês por 20, 30 anos, você vai se aposentar bem, porque é um retorno muito alto. Então, por que correr risco de bolsa? É isso que faz ficar tão barato, né? E a pergunta é, quando é que esse juro fecha? A gente não sabe. A gente sabe que tem muita empresa barata. E quem gosta de ações, né? E no Brasil, eu brinco, eu aprendi com o Luiz Alves isso, né, ouvindo ele. É quase fé, né? É igual você vai para a igreja rezar. Você gosta de ação porque você acha maravilhoso. É uma empresa, é um ativo real que você acompanha, você conversa com o executivo, conversa com o RI, que gera caixas, que cresce. Você acredita no negócio. E se você vê esse negócio mais barato, e você por A, B e C acha que esse negócio cresce, perspectivas boas, você não vai comprar uma NTNB, você vai comprar esse negócio. E essa é a história da coisa, né? E historicamente, sim, parece muito barato, e sim, o muito barato sempre pode ficar muito mais barato. 11 horas 37 minutos. Fernando Marques, meu parceiro, adorei nossa conversa, muito obrigado, aquele abraço, a gente volta a conversar amanhã e bom itinerário por aí. Eu sei que você está de olho na ata do Fed e também na NVIDIA. Muito obrigado, gente. Tamo junto. Nós temos 11 horas com 37 minutos. Vamos lá. Aquele giro pela Bolsa Brasileira. Ibovespa, mínima intradiária, 126.211 pontos. Nós temos o Fernando Haddad, pessoal? Ainda temos o ministro da Fazenda? Ele segue falando até agora ou de repente já deu uma pausa e a gente está vendo... agora ele vai receber as perguntas. O deputado Felipe Barros, do PL do Paraná, é quem está fazendo a pergunta. Não temos condição então de passar para lá, mas a autoridade monetária ou econômica do Brasil, maior como ministro da Fazenda, vai seguir falando por algum tempo. Mínima para o Ibovespa, nós temos praticamente 1% de recuo, já são 1.200 pontos a menos para o Ibov. Vamos fazer um passeio aqui na composição do índice, entender quais as ações que estão mais sendo punidas. Eletrobras, de longe, o papel que mais tira pontos do Ibov. 180 pontos sendo retirados do índice Ibovespa pelos papéis de Eletrobras. 4,13% de recuo, impressionante a gangorra pela qual passam os papéis Elet 3. 182 pontos a menos no Ibovespa é o que essa dinâmica contrata. Redditor caindo 5,29%, R$ 29,31. Bastante negativa a foto de Redditor. Isso tira do Ibov 115 pontos. E Itaú Unibanco, 100 pontos a menos para o Ibov através de Itaú, que tem queda de 1,15% a 32,60. Na ponta oposta, quem é que está ajudando? Pouquíssimos papéis ajudam. Vale 3, pedindo quase 70 pontos, mais do que pedindo, entregando 70 pontos para o Ibovespa, numa alta de 0,39%. O GPA3, os papéis de Ultrapar, estão avançando 1%, entregando 17 pontos para o Ibov. TOTUS subindo 14 pontos no Ibovespa, é uma alta de 1,45%, R$ 30,05. E Petrobras, estava curioso para ver a dinâmica de Petro. Petro está subindo, quanto? 0,10% em média, quer dizer, é um certo freio nessa queda de Petrobras. Vamos conversar com o Diego Kerber, que traz para a gente a dinâmica de corretoras, quem é que está por trás dessas vendas e dessas compras de Petro e de Vale, cobertura especial aqui da dinâmica do mercado à vista brasileiro, e a curva de juros pedindo 9 pontos base a mais nos prêmios. Pois não, Diego? Bom, neste instante vamos falar de Vale primeiro, depois a gente vai para Petro 4, Petrobras, portanto. Quem lidera as compras em Vale, Vale que avança 0,33% agora,
é os BTG. Então, o BTG é a corretora que mais compra os papéis de Vale 3, 500 mil de volume de compra nesse sentido. Ativa e Terra estão bem próximas uma da outra também, com quase 300 mil de volume de compra também cada uma. Na parte da venda é a Ágora, que está mais vendendo, 345 mil de volume de papéis vendidos, enquanto a Tullet aparece em segundo lugar de venda, junto com a UBS, ambas em 175 mil de volume de venda. No caso de Petrobras, Léo, deixa eu puxar aqui rapidamente, Petri 4, o que a gente tem de maior compra é por parte de Ativa e Morgan Stanley são as duas corretoras que mais compram. Morgan mais voltado para o gringo, Ativa menos isso, né? Então a Ativa tem 420 mil de volume de compra em Petro, Morgan Stanley com 300 mil de volume de compra. UBS lidera as vendas com 500 mil de papéis vendidos, né, até este instante. Isso ajuda a explicar essa alta bem tímida de Petri 4 em 0,11%. XP vem logo na sequência vendendo 453 mil em volume. Obrigado, Diego. São 11h41. Deixa eu cumprimentar os nossos convidados aqui na reta final do seu Manhã TC News. A gente tem duas vozes complementares nessa reta final do dia 22 de maio. Eu vou cumprimentar primeiro o Roberto Luiz Troster, que é doutor em economia. Faz tempo que a gente não conversa. Troster, bem-vindo ao Manhã TC News. Eu tenho uma pergunta bem provocativa para você. É a seguinte: o ministro Fernando Haddad, há pouco, na Câmara dos Deputados, questionou algumas das premissas e dos amparos que estão levando à formação e à ancoragem de expectativas em sentido mais lateralizado ou negativo, tanto para a atividade quanto para o ambiente de negócios geral do país. Ele entende que isso prejudica as condições da atividade brasileira e que não tem base. Até ironiza usando a figura de linguagem de um fantasminha. Tem um fantasminha que está embaralhando o jogo de ancoragem de expectativas no Brasil para algum interesse que não é o do país. Por outro lado, o mercado é enfático em dizer que da porta para fora ainda há incertezas no corte dos juros dos Estados Unidos, que da porta para dentro há uma percepção de risco fiscal mais exacerbado, que a própria tragédia do Rio Grande do Sul, que conta com a aceleração nos gastos, como deve contar, também vai ajudar a embaralhar um pouquinho mais essa questão dos cofres e da própria atividade brasileira. O impacto nela ainda não é possível de estimar e, para além, a agenda econômica parece travada no Congresso Nacional. É isso que faz com que os agentes de mercado projetem uma Selic em 2 dígitos até o final do ano. Troster, tá vendo exagero nesse eixo que puxa a percepção de risco muito para cima, como alega o ministro? Ou a realidade está mais próxima à autoridade econômica do país, que enxerga condições muito mais favoráveis para a atividade brasileira e para o próprio manejo da inflação para baixo? Ou a verdade está no meio? Queremos ouvi-lo. Bom dia. Bom dia. Bom, a percepção da realidade é diferente para cada um de nós. Você estava falando de bolsa de valores, a percepção do valor de uma ação é diferente, por isso que as pessoas compram e vendem. Quem vende acha que está alta demais, vai cair, quem compra acha que está baixo demais, vai subir. Isso é mercado, então os mercados sempre têm percepções diferentes, quer dizer, não existe uma percepção única. Há pessoas que acham que o risco fiscal é muito grande, outras que acham que o risco fiscal é menor. O potencial, e só voltando ao bloco anterior, a Bolsa, se você reajustasse pelo máximo histórico, se corrigindo pelo dólar ou pelo IPCA, estaria num valor entre 172 mil e 224 mil pontos. Então, a Bolsa, objetivamente, está bem abaixo do pico. Mas, voltando à pergunta, obviamente, o papel do ministro é sempre enfatizar o ponto positivo, e isso ele faz bem. Você tem um upside considerável na economia brasileira. O que o Brasil não tem, que tem, que a China tem, que outros países têm. É incrível, mas, por exemplo, a Argentina, que vai ter recessão esse ano, só a inflação mensal deste mês que passou foi o dobro da inflação, mais do que o dobro da brasileira esse ano, subiu quase 30%. E a Bolsa brasileira, que tem uma inflação controlada, o crescimento, alguma coisa próxima a 2%, está caindo. Quer dizer, o que isso acontece? Os mercados enxergam mais longe, quer dizer, os mercados focando no longo prazo. Vai me dar rentabilidade no banco? O que vai me dar rentabilidade num título público?
E, nesse sentido, o panorama fiscal brasileiro é bom. Se você continuar nesse andar da carruagem, não é uma questão de ser, mas é uma questão de quando que a gente vai ter uma crise. Quer dizer, a dívida pública crescendo, todo mundo focando no déficit primário, mas o déficit primário, números redondos, é perto de 1% do PIB, ou alguma coisa, 0,5% de 1% do PIB, e o déficit, juros são 6% do PIB. Quer dizer, a dívida está crescendo, não pode crescer indefinidamente, nunca. Nem de uma empresa, nem de um país, nem de uma família. Então, algo vai acontecer. Ou você muda drasticamente, começa a fazer uma política fiscal mais forte, ou nos problemas. Ações nesse sentido são um bom hedge contra o risco fiscal. Agora, voltando à pergunta original, acho que os dois lados têm razão. Existe o potencial de crescer, de estabilizar, mas tem que ser usado esse potencial, né? E existe o potencial de termos problemas. Continuando do jeito que está, nós estamos mais para o lado dos problemas do que para o lado do upside. Mas o Brasil tem todas as condições do mundo superar. A Argentina, num quadro muito pior, o Fundo Monetário projeta que ela vai crescer 5% no ano que vem, e o Brasil menos de 2%. Quer dizer, o Brasil pode realmente acordar e focar um pouquinho mais. O que tem que fazer? Não para crescer em 2024, mas em 2034, em 2044. E é isso que está faltando a todos nós. Nós temos 11 horas com 46 minutos. Ouvir o Troster me lembrou, não deixa de ser uma anedota assim de imagem, que é aquela história, ser pessimista com o Brasil é não conhecê-lo, ser otimista com o Brasil é conhecê-lo demais. Talvez a ideia do meio termo, eu já vi também uma ideia que se traduziu em uma outra analogia, do tipo, não temos vocação para ser uma Venezuela, tampouco uma Alemanha. A ideia de que o Brasil, ele tem voos de galinha, ele tem voos que parecem ser um pouquinho mais de fôlego, mas rapidamente eles são contrapuxados invariavelmente por uma situação fiscal que mais contrata preocupação do que confiança. O Troster acabou de trazer um raio-x e um panorama nesse sentido. Eu volto contigo em instantes, Troster. Nós temos 11h47, cabe aqui aquela convocação para você que ainda não doou, doar alguma parcela dos seus recursos, aquilo que fizer sentido para você, para o povo gaúcho. Continua a tragédia no Rio Grande do Sul, alguns municípios já estão conseguindo respirar um pouco melhor na medida em que a água baixa, outros municípios ainda enfrentando uma situação muito delicada, mas de um modo geral os problemas existem e vão persistir no curto prazo. De modo que se você puder ajudar, essa ajuda será mais do que bem-vinda para o povo gaúcho. Este QR Code te deixa na cara do gol para doação numa parceria entre o TC e o Engenheiros Sem Fronteiras. Se puder, doe. Temos 11 horas com 48 minutos. Alexandre Cabral, bem-vindo. Bom dia, professor. Você ouviu o diagnóstico que o Troster fazia da atividade brasileira e dos limites e possibilidades dessas duas visões. Uma que ancora com mais otimismo e a potencialidade que a atividade tem para crescer, e a outra que ancora com mais ceticismo, eu não sei se pessimismo é o termo, mas com preocupação, com alerta, em especial pela questão fiscal. Algo a acrescentar nesse raio-x, nesse diagnóstico, Cabral? Bem-vindo. Bem-vindo. Olá, meu camarada. Boa tarde, bom dia, né? 11h48. Eu acho que tem parte disso, a especulação de mercado financeiro. Então, eu amo o mercado, foi minha vida inteira, mas eu tenho consciência que parte de incerteza é gerada pelo próprio mercado. Mercado, ele computabiliza a incerteza? Sim, mas ele também potencializa. Então, você tem os dois lados da moeda em relação a alguns pessimismos que às vezes nós temos. Concordo com o fiscal, eu só ouvi falar, continuo falando. A primeira vez, desde que o Lula assumiu, que eu escutei falar em gastos, foi o Durigan no dia 15 de maio de 24. 1 ano, 4 meses e 15 dias após o dia da posse. Então, o fiscal não está muita preocupação total, não, torcendo pela Receita. Continuo dando o mesmo exemplo. Caio mudou de casa esperando que Léo desse aumento para ele. Aí se Léo não der aumento, a gente vê o que faz.
11 horas 49 minutos, gira o relógio. Você faz seus exemplos aí, depois quem tem que ficar aturando o olhar do produtor Serelepe aqui pra mim sou eu, viu, Alexandre Cabral? São 11h49, 11 minutos para o meio-dia. Ô, professor, agora vou te entregar uma pergunta que é a mesma que eu vou estender ao Troster. Qual que te parece a projeção que a gente pode fazer para a atividade, considerando o desafio fiscal e a agenda econômica travada no Congresso? Então, não é só isso, né? É custo do dinheiro também. Se, vamos lá, olhando minha visão mais de curva de juros, se a taxa de juros não cair mais, para ter ideia, o DEI futuro nesse momento, agora, eu estava preenchendo, quando eu estava entrando no programa, está dizendo taxa terminal de juros esse ano a 11. Eu não acredito em alta de meio. Mas vamos dizer que não caia mais esses juros, que os juros permaneçam 10,5 até o final do ano. Eu seria contra, mas pode ser a cabeça do Banco Central. Essa taxa de juros alta, o que vai fazer? Vai aumentar o custo das empresas. Aumentando o custo das empresas, será que teremos tanto crescimento? Será que o consumidor irá consumir a taxa de 10,5? Então eu acho que tem juros, tem fiscal, tem muita coisa para incerteza. Só que o governo tem o poder da caneta de sair botando incentivo em vários setores para poder tentar fazer com que esse PIB volte, tá? Então eu te digo que é incógnita, tá bem complicado esse ano. A gente começou o ano achando que os juros ia terminar a 8,5, 9, agora já estamos falando em alta de juros. Então nós temos muita dúvida para 22 de maio para poder conseguir te dar uma previsão geral do ano, tá? Nós temos 11... Claro, nós temos 11h51. Você viu, Troster? O Cabral, no seu diagnóstico, coloca nebulosidade, tem dificuldade de enxergar o que a gente pode traçar para os próximos meses, tanto pela preocupação fiscal, quanto pela desancoragem de expectativas, que em alguma medida, no entendimento dele, o mercado está potencializando, quanto pelo custo de capital. Ele acrescenta esse ingrediente. E o senhor? Bom, primeiro resposta, 2% esse ano. Segundo, tem outros pontos positivos. Petróleo, por exemplo, como o resultado é na margem, a balança comercial vai melhorar muito. Então, a conta corrente vai melhorar bastante. Então, o impacto disso no dólar é para baixo, dólar mais baixo. Então, esse cenário de juros a 10% pode ser revisto para baixo. Eu diria que você, concordo com ele, você tem um cenário bem amplo do que pode e não pode acontecer. Só um parênteses, quando você pede doação para o Rio Grande do Sul, eu queria fazer um pedido também. Claro. Vamos cuidar mais do meio ambiente? O ano passado morreram, 50 pessoas aqui na Barra do Saí, clima. Agora morreram mais de 100 em Porto Alegre, clima. Além de mandar dinheiro, nós temos que mudar a nossa maneira de ser. Parar de usar carro quando for possível, ir a pé, usar bicicleta, se tem que ir num lugar mais longe de ônibus ou de metrô, economizar água, economizar luz. São coisas simples, mas que dependem de cada um de nós fazer, se a gente não quer ter o ano que vem a catástrofe, todo ano, Florianópolis. Esse ano não teve Florianópolis nesse Rio de Janeiro ainda, né? Não, espero que nunca mais tenha. Mas tudo, não é só ajudar o Rio Grande do Sul agora, é ajudar sempre. Desculpa pelo parênteses. Ao contrário, eu te agradeço muito por ele. Nós temos nos debruçado sobre essa questão do Rio Grande do Sul, classificando o problema como um problema social, econômico, político, humanitário e também ambiental. E o peso de cada uma dessas dimensões, você pode ter uma variação dependendo da voz que você escuta. Mas é inegável, é um problema complexo que tem várias camadas, entre as quais a ambiental e em especial a ambiental, se você considerar alguns volumes de água mais altos e mais fortes do que a média. Isso, associado a essas outras camadas, deixa um quadro ainda mais complexo. É um complemento bastante relevante, eu te agradeço por isso. Troster, nós estamos chegando ao fim. Diante de tantas coisas que o investidor e o tomador de decisão tem para monitorar, qual é aquela que o senhor mais enfatizaria nessa altura da discussão sobre Brasil, sobre capital, sobre economia, sobre crescimento e afins? Qual que é a foto mais relevante no seu raio-x daqui para frente para balizar as expectativas e acomodar um pouco mais da previsibilidade? Bom, tem dois senões antes. O primeiro, não investe no que você não conhece. Quer dizer,
Um olho no gato, um olho na frigideira. Escuto todo mundo, escuto o que você fala, obviamente, mas você não entende bem se uma empresa que recomenda comprar, como foi recomendado uma empresa que está, vai lá e olha, vê o balanço, vê a empresa, vai na reunião com analistas, né? Então, se você não sabe o que fazer, né? Eu acho que agora o título de tesouro está muito atrativo, IPCA mais 6. Acho que é alergia a algum perfume do estúdio. Eu acho que renda fixa agora tá bom. Bolsa, como eu disse, ela está em números redondos, 40% abaixo do pico. Então, sabendo analisar empresas, é uma boa hora para comprar. E as empresas dão viradas rápidas. Troster, saúde e até uma próxima. Até uma próxima, Caio. Até uma próxima, todo mundo. Valeu. Roberto Luiz Troster, também cumprimentando o nosso produtor Serelepe, o Caio Melo, que esteve por trás aqui da produção da nossa conversa. Bacana. Muito obrigado ao Troster, sempre bom recebê-lo. Alexandre Cabral, a mesma pergunta eu devolvo para você. O que é que está em jogo nos próximos dias? O seu raciocínio, ele me parece que vai ser talvez menos estrutural. Vou arriscar aqui por onde você pode ir, não sei qual que é o eixo, mas se você quiser falar de corte de juros nos Estados Unidos, tem um tal de um PCI no dia 31 de maio, a gente vem falando sobre isso. Vendas de moradias usadas, eu vou chegar no PCI em 2 minutos. Vai lá. Caiu 1,9% em abril. Se esperava uma alta de 0,5%. Em março tinha caído 3,7%. Aí você fala, Cabral, caiu 1,9% não é nada. Caíram em todas as 4 regiões que é separada o estudo nos Estados Unidos. 5,7% subiu nos últimos 12 meses. 10 meses seguidos de alta no preço. O mês de abril foi o mês do metro quadrado mais caro para abril da história dos Estados Unidos. E esse número só não foi pior a queda porque vendas de casas de luxo puxou para cima. Me diz como cair a inflação de aluguel. Se alguém tiver a resposta, por favor, manda aí para a produção, a gente fala ao vivo. Olha o PCE aí, como é que eu vou comemorar essa... como é que eu vou ver esse PCE? Se a inflação de aluguel bater nele, como esses dados estão mostrando, eu não vejo queda de juros do Fed tão cedo. O teu raciocínio, me parece simples. Está dizendo, como tem menos gente comprando casas, ainda que usadas, tem mais gente demandando aluguel. Se tem mais gente demandando aluguel, você vai ter mais inflação. Exato. Se você vai ter mais inflação, você tem menos espaço para corte de juros. Ou seja, você, tanto quanto Fed Girls e Fed Boys, está olhando com ceticismo para essa projeção de corte em setembro. Sim, para mim isso é a última reunião do ano e tem horas que minha cabeça ainda vaga para não ter esse ano, tá? Bom, professor, e da porta para dentro? Da porta para fora a gente já falou, temos que ficar de olho nisso. E da porta para dentro? Porta para dentro, eu acho que a curva de juros tem muito exagero, falando 11%, mas quem apostou contra tá tomando calor, porque a curva de juros só tem piorado nas últimas semanas. Para vocês terem ideia, quando eu estava escutando aqui, eu estava fazendo conta em paralelo. A gente não tem expectativa de juros no final do ano a 11% num dia isolado no dia 30 de outubro do ano passado. Mas eu não lembro o que saiu especificamente nessa data. Foi um dia isolado que bateu 11%. Antes era 10,25%, depois voltou para 10,25%. Então, quer dizer, eu acho que está tendo um pessimismo exagerado na curva de juros brasileira e que falando em alta. Mas quem apostou contra tá tomando um calor bem grande, tá? 11h58, a gente se despede do professor Cabral, repercutindo o leilão de ontem, aproveitando o gancho que ele mesmo nos traz. NTNBs e LFTs que a gente teve. Professor, chega mais, dá uma olhada aqui na minha tela, ó, 2027, 32,45, me pareceu que o volume de oferta em relação a esses NTNBs e as próprias LFTs foi um pouco abaixo, e a gente só teve uma linha que não foi totalmente absorvida, a dos LFTs para 2030. O comentário é seu. Vamos lá, NTNB, notícia boa, as 3 taxas em queda. Então nós tivemos queda na 27, 32 e 45, volume razoável, na casa de 4 bi, somando as 3, então bem interessante a B.
E LFT, a notícia da taxa, ok, dentro do esperado. Mas a notícia ruim é que o governo está emitindo uma quantidade de LFT muito acima do previsto no plano anual. Eu acredito aí que nos próximos dias, semanas, ele tenha que vir a público para rever a meta de emissão de dívida do ano, porque ele está emitindo LFT que não estava programado. Essa notícia não é boa para a dívida. Mercado, sabendo que ele vai ter que dar cavalo de pau e passar a emitir mais pré, vai pedir taxa, infelizmente. Cabral, muito obrigado, aquele abraço e a gente volta a conversar amanhã. Até. Valeu, meu povo. Obrigado aí. Até hoje, 5h30 com Medina e Mariana, ou até 11h30 amanhã aqui. Abraço. TC News. Seu resultado é nossa marca.